Então, como a aula anterior foi sobre o tema membrana celular em sala de aula, agora a gente vai dar sequência falando sobre o tema citoplasma. Então, toda a maquinaria do citoplasma está sendo apresentada aqui no quadro para que a gente possa ter uma ordem de cada organela. Então, lembrando daquele fato, então no citoplasma estão os órgãos da célula. Então, a ideia de órgão, a diminuição da palavra organela, então a gente vai colocar aqui que seriam as organelas. Então, para ficar fácil, para a gente interpretar essa situação da forma como a gente vai analisar, a organela seria o diminutivo da palavra órgão. Então, a gente fala de pequenos órgãos dentro da célula. Qual que é a função, a responsabilidade de cada uma dessas estruturas? É o que a gente vai analisar de agora para frente. Começando pelo citoesqueleto, que é o que adere ao citoplasma, a função plasmática dele, essa função gelatinosa. Depois para o ribossomo, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, centríolo, peroxissomo, vacúolo, cloroplasto, mitocôndria, complexo de Golgi e ribossomo. Aí num esqueminha aqui que foi elaborado, que eu coloquei só para que a gente possa acompanhar o que vai acontecer com cada estrutura aqui dentro. Então nesse esquema seria uma ideia de uma célula animal, até porque algumas organelas eu não coloquei aqui, como por exemplo o cloroplasto. Então a ideia é que nós tivéssemos aqui apenas a mitocôndria. Nós vamos seguir nessa ordem para analisar organela por organela, numa ideia bem concentrada, numa ideia mais resumida para que a gente possa posicionar com cada uma delas. Então, o primeiro delas, então, lembrando que a gente fez na aula anterior a membrana, que seria aquela ideia da pele da célula, aquela que dá a estrutura externa dela. Agora a gente vai passar para dentro da célula, analisando o citoplasma, lembrando que dentro do citoplasma, os órgãos dela. Esse citoplasma, ele tem uma estrutura. Essa estrutura do citoplasma é o que nós chamamos de citoesqueleto. Citoesqueleto, ele é basicamente dois elementos, microtúbulos e microfilamentos. O microtúbulo, ele é uma proteína que vai dar estrutura para essa célula, é o que a gente chama de citoesqueleto. Um outro nome que pode aparecer é citossol. Então essa ideia do citossol é a parte plasmática dessa estrutura. Os microfilamentos são os mesmos filamentos que acontecem no músculo. Então a gente até chama, para fazer uma analogia, microfilamento, a gente tem também o miofilamento. O miofilamento que é formado por actina e miosina, então isso daria estrutura. Vamos imaginar assim. Então, se existe essa área aqui que está delimitada fora das organelas, é o que vai dar toda essa possibilidade de movimentação aqui dentro das células, então a gente chama essa região de citoesqueleto. Aí, o que seria o microtúbulo? Então, são túbulos para dar realmente a sustentação. Então, a gente tem uma sustentação feita por microtúbulo e tem uma parte plasmática feita pelas proteínas miofilamentosas. Então, aqui dentro é a mesma do miofilamento, que é actina e miosina. Aqui a gente tem as tubulinas, para dar aquela estrutura rígida da célula. Então, já que a gente tem uma estrutura ali dentro, na parte interna, nós temos agora os órgãos que vão executar cada função. Então, qual o primeiro órgão citado aqui? O ribossomo. Por que começar do ribossomo? Pela ordem de classificação da biologia dos reinos, o ribossomo é a única organela presente no procarionte, então no reino das bactérias. Então, lá no reino das bactérias só existe uma organela dentro dela, então são os ribossomos. Ribossomo é a única de todas as organelas que nós vamos falar aqui que não tem a membrana lipoproteica. Se vocês se lembrarem lá do dogma da biologia, DNA forma RNA, que vai formar uma proteína, existe a estrutura chamada RNA ribossômico. Então essa é a estrutura conveniente ao ribossomo. Ela não tem aquela membrana, aquela pele que envolve, muito mais ao processo genético de síntese proteica que a gente vai falar depois. Então, a função do ribossomo diretamente ligado à síntese proteica. Então, outra dinâmica que a gente vai fazer na ordem aqui é de cada organela delimitar a função que ela exerce. Depois, numa ideia bem específica, vocês receberão uma lista delimitando cada organela com a sua função, dentro das principais questões dos vestibulares e do Enem quando foi cobrado. Uma das principais organelas que já foi bastante cobrada em todas as provas, eu deixei ela mais para o final, até talvez para a gente fazer uma aula bem específica, seria a mitocôndria e o cloroplasto. Mitocôndria naquele processo de respiração celular e o cloroplasto naquele processo de fotossíntese. Então, retomando pela organela que a gente falou anteriormente, então qual que é a organela que é aquela que é responsável pela síntese proteica e exclusiva, é a única que só existe na célula chamada de procarionte, que é a célula da bactéria, ribossomo. As demais todas presentes na maquinaria das células eucarióticas. Então, célula procarionte, única organela exclusiva da célula procarionte,
ribossomo. Na sequência, todas pertencentes à célula eucariótica. O ribossomo é incomum, tem tanto na célula procarionte como na célula eucarionte. Retículo endoplasmático rugoso e retículo endoplasmático liso. Então esses retículos, se a gente observar o esquema aqui, ó, vocês vão perceber que ele tem como se fossem corredores, né, como se fosse um labirinto dentro da célula, para mostrar, e ele, geralmente, até em termos de questão de vestibular, se você sempre for analisar o posicionamento desse retículo, ele tem que estar bem próximo do núcleo. Então, na nossa ideia aqui, então eu tenho que essa estrutura seria o núcleo celular. Então, a partir do núcleo, eu tenho ali bem próximo dele os dois retículos. Diferença esquemática entre os dois. O retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, como é o nome atual, ele tem essas pontinhas. O que seriam esses pontinhos que eu coloquei aqui? Seria o ribossomo. Ribossomo que, aliás, dando ordem para ele, ele pode estar presente tanto no retículo endoplasmático rugoso, como aqui eu mostrei alguns ribossomos soltos no citoplasma. Qual que é a ideia dele estar solto? Esse ribossomo, responsável pela síntese proteica, ele pode estar produzindo proteína interna para a célula, para a necessidade dessa célula, ou através do retículo endoplasmático rugoso, ele estaria sintetizando proteínas que seriam para a exocitose, para essa célula liberar para o meio externo, para ela secretar. Então, duas produções distintas, uma produção para a própria célula, que seria esse ribossomo livre, e uma produção para o meio exterior, para o meio extracelular, para uma comunicação intercelular entre essa célula e outra que venha posteriormente. Bom, então, ribossomo mostrado lá nas duas posições dele, né? Solto no citoplasma ou preso no retículo endoplasmático rugoso. E é a função do retículo endoplasmático rugoso, que seria secretar e transportar substâncias dentro da célula. Então, a partir da produção, né, dessa substância, ela pode ser transportada no interior da célula de uma forma mais segura. Se você acompanhar pelo esquema, toda a substância que for produzida, ela pode estar sendo de alguma forma guiada dentro da célula para que ela possa seguir de forma interna à célula. E a partir do momento que for liberado, a gente vai ter a liberação para o meio externo. Então a gente tem a produção e a secreção de substâncias. O outro retículo é o retículo endoplasmático liso. Também temos um processo de produção. Aqui há uma produção também de substância. Aí no esquema aqui eu estou tentando representar uma linha que seria agranulosa ou sem os grãozinhos. Então esse também chamado de um outro sinônimo de retículo endoplasmático é o ergastoplasma, é um nome que pode aparecer. E o fato dele ser liso, então ele não tem a presença aqui do ribossomo. Então o ribossomo que está presente no retículo endoplasmático rugoso, ele está muito ligado à ideia da produção de proteína. O retículo endoplasmático liso também vai ter essa secreção, produção também de substância. Porém, ele vai produzir lipídios. Lipídios estes que são muito importantes, por exemplo, para os hormônios sexuais masculino e feminino. O colesterol também, o colesterol endógeno é produzido pelo retículo endoplasmático liso. Então eu tenho duas secreções. Retículo endoplasmático rugoso, produção de proteínas. Retículo endoplasmático liso, produção de lipídios. Então, duas funções de secreção e produção. Então, retículo endoplasmático rugoso, apresentado lá. Retículo endoplasmático liso, apresentado. Outro detalhe importante a nível de estrutura celular. O retículo endoplasmático rugoso, ele é mais próximo do núcleo celular. O retículo endoplasmático liso, um pouco mais distante. Até pela função dele de não há necessidade de, por exemplo, se eu seguir novamente a ideia do dogma, o DNA, como ele está no núcleo, eu teria que ter essa sequência, DNA, RNA, que é a condição do RNA ribossômico. Então, DNA, RNA, proteína. E já o lipídio não tem essa necessidade, pela produção lipídica. Bom, próximo, pela ordem, nós temos o centríolo. Então, o centríolo, ele tem uma função diretamente ligada à situação do microtúbulo. Então, tanto o centríolo como o microtúbulo, então tem essa situação de ser formado pela proteína tubulina. E esse centríolo, importante participação no processo de divisão celular. Então a divisão celular é muito importante e na formação dos cílios e flagelos. Então cílio e flagelo, você tem uma estrutura muito importante, principalmente no cílio. Então aí a ideia da estrutura do cílio com relação na moda que a gente vai falar agora, nessa proteção do sistema respiratório, né? Tanto da fossa nasal, como os cílios presentes também na traqueia, nessa ideia de proteger, produzindo mucosa, para que os micro-organismos possam grudar ali. Então, algo que vai estar bastante em evidência nessa época e nesse tema que a gente vem vivendo na situação atual. Bom, então esse centríolo tem essa função até para que a gente possa falar da motilidade celular também.
Peroxissomo, aqui uma função importante em relação ao peróxido de hidrogênio. Esse peroxissomo ele vai digerir, né, ou vai metabolizar, assim ficaria melhor, né, a água oxigenada, o peróxido de hidrogênio. Então muito importante isso, e também tem uma importância relacionada ao metabolismo do álcool. Aí diga-se de passagem, quando eu venho aqui e lembro do peroxissomo falando que ele tem que fazer 25% da oxidação do etanol, eu volto um pouquinho tendo esse insight aí, lembrando da função do retículo endoplasmático liso, que também desempenha essa função, né, uma função de ponta de livro para a gente lembrar. Ele também tem essa função de desintoxicação. Muitas vezes ele está ligado àquela, quando a pessoa ela tem algum processo de vício, quando ela toma muito álcool, muito etanol, ou algum vício com relação a qualquer tipo de entorpecente, esses entorpecentes, eles são digeridos pelo retículo endoplasmático liso. Uma função dele que está relacionada até, existem alguns estudos que mostram que há um aumento do retículo endoplasmático liso à medida que a pessoa vai aumentando o uso desses determinados tipos de entorpecentes ou essas drogas de forma geral. Então o retículo endoplasmático liso, ele é responsável para ter uma noção de, por 75% da digestão do etanol. Os outros 25% ficaria pela secreção do peroxissomo. Mas a principal função dessa organela é a digestão da água oxigenada, do peróxido de hidrogênio. Então essa é a função dela. Vacúolo. Então vacúolo, aqui uma importante organela relacionada ao processo de osmose. Então o vacúolo, nessa retenção de líquido, né? Então até existe uma relação dos vacúolos nas células vegetais em relação à presença ali de substâncias urticantes, como de fato alguns animais se alimentam de folhas, e essas folhas às vezes contêm algumas substâncias que são nocivas para esse vegetal. Então o vacúolo é um reservatório de substâncias, de maneira que a planta faz muito uso desse reservatório para o processo de osmose em primeiro momento, até para um estudo anterior que nós fizemos numa das nossas últimas aulas, falando de membrana, de funções de membrana celular. Nós falamos lá da plasmólise e da deplasmólise, mostrando lá que esse processo da entrada do líquido através do vacúolo, né, que seria a osmose. Então essa seria a função, controlar esse processo de osmorregulação dentro da célula e também conter alguma substância que seja nociva ou para a proteção da célula vegetal. Entra nesse processo. Bom, aqui pela ordem, as próximas organelas que nós temos aqui, eu vou falar do cloroplasto, que é aquela célula que é exclusiva da célula vegetal, que a responsabilidade dela, né, a importante função dela seria o processo de fotossíntese. E nesse processo de fotossíntese, nós temos que analisar metabolicamente cada uma das etapas depois pela sequência. A mitocôndria, que é também como importante função o processo de respiração celular. Lembrando, é importante a gente correlacionar essa respiração com a produção de energia, com a produção de ATP, que nós também vamos falar posteriormente. Aquela ideia das partes da mitocôndria ter dupla membrana para a gente analisar, assim como o cloroplasto. Aqui, tanto o cloroplasto quanto a mitocôndria, nós temos que lembrar daquela ideia da simbiose, né, da endocitose, né, delas terem sido absorvidas ou embarcadas por uma célula por endossimbiose, né, uma constituição de uma célula, né, que pode ter sido uma célula mais antiga, uma célula arcaica, como se fosse um englobamento para a célula atual eucariótica. E eu vou saltar cloroplasto e mitocôndria depois de delimitar as funções. Então, numa ideia de que a mitocôndria está aqui, né, a representação dela, vou passar direto para o complexo de Golgi para depois a gente voltar nas duas anteriores, que são as duas que são mais importantes relacionadas ao contexto, né, do citoplasma. Complexo de Golgi, então eu tentei colocar o complexo de Golgi um pouquinho mais distante do núcleo, numa função dele que seria de secretar substância. Então aqui ele armazena a substância, então ele vai empacotar e levar isso para a parte exterior da célula. Então aqui a principal importância dele seria a produção dessas vesículas de liberação. Aí as vesículas de liberação eu já coloquei como sendo o próprio lisossomo, no contexto geral, né, de função do lisossomo, que é a digestão celular. Então no processo de digestão celular o lisossomo já se destaca, e no processo de secreção de substância aí eu já entro no complexo de Golgi. Esse complexo de Golgi, que aparentemente nós temos aqui um saquinho, né, como se fosse um saco em cima do outro, como se ele estivesse produzindo e armazenando. A ideia aqui é a secreção mesmo, secretar para poder liberar para o meio extracelular, e daqui nós vamos jogar para fora.
Lisossomo cabe o destaque, então no processo de digestão celular padrão, então digestão para poder realizar alguns processos até de defesa, como é no caso, um exemplo de célula que tem o lisossomo bastante em evidência, seria o caso da defesa. Acontece muito no eosinófilo, lá no processo de nos defender contra micro-organismos maiores. Aí, nesse contexto da função que a célula exerce, é sempre importante observar que se em alguma questão haver essa necessidade de identificação da função que a célula representa, a organela que estiver em evidência determina muitas vezes a função, o contexto que essa célula se sintoniza. Então, por exemplo, se tiver uma quantidade grande de complexo de Golgi e lisossomo, então a função dessa célula provavelmente seria como se fosse uma glândula para fazer secreção celular. Então, se tem uma célula que tem necessidade, ou uma outra glândula que vai ter a produção, por exemplo, do hormônio masculino, do hormônio feminino, então vai ter uma grande concentração de retículo endoplasmático liso. Se é uma célula que exige muito, como é o exemplo das células do miocárdio, do coração, que tem grande consumo de energia, porque o coração não para, porque ele fica o tempo inteiro funcionando. Então a gente teria uma grande quantidade, então nessas células do coração, que são as células estriadas cardíacas, uma grande quantidade de mitocôndrias. Então o fato é, toda a maquinaria da célula, ela está relacionada à função que essa célula executa, à função que ela exerce. Um destaque muito importante naquele fato que eu disse do retículo endoplasmático liso, quando ele está relacionado a qualquer tipo de metabolismo de substâncias que são drogas que estão dentro do organismo do indivíduo, essa quantidade de retículo endoplasmático liso ela pode aumentar para que a célula execute a função dela com maior qualidade. O detalhe é, quando aumenta a quantidade de retículo endoplasmático liso, essa célula acaba sendo prejudicada porque há um maior consumo de energia para ela, e daí as outras organelas acabam de alguma forma se perdendo, atrofiando. E quando se fala em atrofiar, quando se fala de qualquer tipo de estrutura que é digerida ou que a maquinaria celular acaba dispensando, a gente volta para a função do lisossomo, porque a gente tem a função de autólise da célula, que é quando essa célula, às vezes, ela tem que ser totalmente, de alguma forma, digerida ou degradada, que é, por exemplo, no crescimento embrionário, quando a gente tem aquelas membranas nas interdigitações, há um processo de apoptose celular ali, ou o que a gente chama de uma autofagia. Essas células são digeridas de maneira que a gente acaba com aquelas membranas, senão a gente seria igual o Aquaman. Então existe um processo ligado ao lisossomo, que é essa parte de digestão celular e de destruição de algumas células, as células que são as células velhas ou as células que não têm utilidade. Quem regulariza isso é o lisossomo. Então, através do processo chamado de autólise. E existe também a autofagia. O que é a autofagia? A autofagia é quando a organela deixou de ser útil para a maquinaria celular, então a célula acaba destruindo algumas organelas que não estão sendo usadas. Então, a autólise é a morte celular. Agora, a gente tem uma autólise que é ideal. Essa autólise ideal é o que a gente chama de apoptose. Deu tempo da célula, ela vai morrer. E nós temos uma célula, uma autólise negativa, que é aquela que acontece às vezes quando é o caso do mineiro, lá, aquele que está exposto a silica ou excesso de mineral no pulmão. Essas células acabam tendo uma autólise de uma maneira não, vamos dizer assim, não útil para a célula, mas elas acabam morrendo pelo excesso de silica, muitas das vezes, nos alvéolos pulmonares. Aí uma autólise negativa. Então, a autólise negativa seria esse caso do pulmão. Uma autólise positiva, que seria a apoptose, aí já seria essa ideia das interdigitações no desenvolvimento embrionário. Bom, uma outra importante função que cabe citar, que às vezes também é cobrada, em relação ao complexo de Golgi, que é formar o acrossomo do espermatozoide. Então a gente tem a presença de duas organelas aqui muito importantes, que é, no caso do complexo de Golgi, importante citar nele a presença do acrossomo, né, para entrar dentro do óvulo, para fazer o processo de penetração no óvulo. O espermatozoide tem um complexo de Golgi, que seria como se fosse um bonezinho do espermatozoide. E também a presença no espermatozoide para a formação do flagelo do centríolo, para fazer a motilidade desse espermatozoide. Aí, voltando agora para as duas principais organelas, alguns comentários sobre cloroplasto e mitocôndria. Então, na planta nós temos a presença das duas, é importante citar. Na célula vegetal eu tenho tanto cloroplasto como mitocôndria, enquanto que na célula animal, no desenho aqui observa que eu não coloquei a presença do cloroplasto. Então, só
na célula vegetal pela função de fotossíntese. O interessante dessas duas células é a presença de um DNA próprio, que cabe um comentário posterior, falar sobre esse DNA que está presente no cloroplasto e na mitocôndria, e também neles a presença de um ribossomo interno, para que eles possam, de alguma forma, fazer o processo deles de funcionamento. E a gente vai dar detalhes dessa parte posteriormente. Então, um resumo geral das funções do que a gente tem aqui, o que a gente precisa de compreender é que se, nesse contexto inicial que eu disse, de que cada organela dessa seria o órgão da célula, então eu tenho toda uma maquinaria aqui, como se a célula fosse uma unidade de vida, e tudo que essa célula precisa está presente através de cada organela. Então, se a célula precisa de digestão celular, eu tenho a presença do lisossomo. Se a célula precisa de energia, respiração, eu tenho a mitocôndria. Se a célula precisa de produção de substâncias internas para ela, eu tenho a presença do ribossomo no citoplasma, livre no citoplasma. Se a célula vai produzir alguma coisa para ser liberado para o meio externo, eu tenho a presença do ribossomo no retículo endoplasmático rugoso. Então, a ideia é que toda essa máquina da célula faz a célula funcionar como se fosse um indivíduo, entre aspas. Então, o que um ser humano às vezes executa é muito do que a célula que a gente possui é capaz de realizar. Então, organela por organela, aí eu vou usar o termo órgãozinho por órgãozinho, são esses órgãos que vão executar a função que a célula necessita, da primeira organela até a última. Valeu!